Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Milton, eu sou técnico em informática e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar e configurar a atividade questionário no Moodle. Em resumo, essa atividade permite que questões de diversos tipos sejam criadas e aplicadas aos estudantes. O ponto forte do questionário são as questões objetivas. Essas questões são corrigidas automaticamente, o que facilita muito o trabalho do professor. Aqui nesse vídeo eu vou tratar dos parâmetros do questionário em si. A criação das questões será abordado no próximo vídeo. Recomendo também, em caso de dúvidas, que você acesse o Guia EAD do IFG, na seção que documenta a criação e configuração dos questionários no Moodle. O link está na descrição desse vídeo. E também eu estou mostrando para vocês a página que trata do questionário aqui na tela. Agora, chega de conversa e vamos à prática. Então, pessoal, eu vou acessar aqui uma sala virtual de testes para a gente poder simular a criação desse nosso questionário. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é ativar a edição. Ativei a edição na sala, vou até o tópico que eu quero criar o questionário e clico em adicionar uma atividade ou recurso. E seleciono o questionário. Clico em adicionar. Aqui eu já deixei num arquivinho TXT algumas informações básicas do questionário. Primeiro, o nome do nosso questionário. Nesse questionário, a gente vai criar questões relacionadas à informática básica, só para a gente poder ilustrar o funcionamento do questionário. Então, eu dei o nome a ele de questionário sobre informática básica. Se a gente quisesse, a gente poderia colocar uma descrição aqui também, mais informações, né? Algo para o estudante ler, algumas informações específicas do questionário. Por enquanto, a gente vai deixar em branco. A gente vai colocar só o nome da atividade. Agora, vem os parâmetros do nosso questionário. A gente precisa cadastrar a data de abertura e encerramento do nosso questionário. Quais são essas datas? O que elas significam? É que nessa data primeira em que o questionário vai ser aberto e essa última data de encerramento do questionário, o estudante só consegue responder o questionário nesse intervalo, nem antes e nem depois, apenas nesse intervalo aqui. Vamos ver aqui no nosso tópico 2 qual foi o prazo do tópico 2 para a gente poder cadastrar lá no nosso questionário, de 21/6 a 30/6. Então, vamos lá. 21 de junho até 30 de junho. Geralmente, a gente coloca a 0 hora até as 23h59 da data final. 23h59. Isso significa que antes do dia 21 de junho, o estudante não consegue responder. E também após o dia 30, às 23h59, ele também não vai conseguir responder o questionário. Só nesse intervalo, de 21 a 30. Se a gente quisesse limitar o tempo de resposta desse questionário, a gente habilitaria essa opção, limite de tempo. O que ela significa? Por exemplo, se a gente colocasse aqui 2 horas de limite de tempo, isso iria significar que o estudante, ao iniciar o questionário, ele teria 2 horas para poder enviar, certo? Ele pode fazer a qualquer momento entre 21 e 30. Só que, ao iniciar o questionário, ele tem 2 horas para submeter as questões. Vamos manter essa configuração aqui habilitada para eu poder mostrar outras coisas para você logo a seguir. Quando a gente habilita esse tempo aqui, é importante configurar também essa opção, quando o tempo expirar. O que ela quer dizer? Se o estudante iniciar o questionário e não finalizá-lo, qual vai ser o comportamento do Moodle? A primeira opção é que o Moodle envie automaticamente as respostas do estudante, no status que ele deixar. Se ele tiver respondido ou não. Passou de 2 horas que ele iniciou o questionário, o Moodle submete as questões automaticamente. E isso se a gente mantiver essa primeira opção. Tem a opção também de um período de carência. Logo após essas 2 horas, ele tem
X minutos ou horas para poder enviar, se a gente habilitar esse período de carência. E também a última opção, tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. Se o estudante responder o questionário, mas não finalizá-lo, não enviar, o Moodle não vai nem considerar a tentativa, ele vai com nota 0. O que eu costumo configurar nos questionários que eu crio aqui no Moodle? Geralmente eu habilito essa primeira opção. Tentativas abertas são enviadas automaticamente, porque em muitos casos o estudante responde o questionário, mas esquece de enviar. Se a gente marcar essa primeira opção, depois do prazo aqui do limite de tempo, o Moodle submete as questões automaticamente para ele. Ok? Então, continuando aqui. Campo nota. A categoria de nota nós ainda não configuramos, vamos deixar padrão. Nota para aprovação também em branco. E aqui a gente tem uma opção importante. Tentativas permitidas. Você pode dar uma tentativa só, 2, 3 ou ilimitadas tentativas. Nesse caso, a gente vai colocar 2 tentativas só para eu poder mostrar para vocês essa opção aqui de baixo, que é o método de avaliação. Quando eu configuro mais de uma tentativa, eu preciso dizer para o Moodle, olha Moodle, qual tentativa você vai considerar como nota final nesse questionário? A gente tem 4 opções. A nota mais alta, a nota média, a primeira tentativa e a última tentativa. Nesse caso, o estudante pode responder o questionário 2 vezes e o Moodle vai considerar a nota mais alta das 2 tentativas. Por isso, eu vou selecionar essa opção, nota mais alta. Descendo, o layout. Como é que eu quero que as perguntas sejam apresentadas para os estudantes? Eu quero que cada pergunta apareça numa página, uma pergunta por página, 2 perguntas por página, 3, ou eu quero que todas as perguntas, todas as questões apareçam numa página só. É aqui que a gente configura isso. Como o nosso questionário ele vai ter 6 questões, eu vou colocar que eu quero todas as questões em uma única página, ok? Continuando, comportamento da questão. A gente pode marcar se a gente quer que as questões se misturem ou não, e também as opções de feedback. Recomendo que você mantenha a opção padrão, feedback adiado. Depois você pode ler aqui as opções, né, que explicam melhor essa configuração, que é a ajuda do Moodle sobre as configurações do comportamento do feedback. Ok? Continuando, opções de revisão. Aqui, pessoal, a gente configura o feedback do estudante durante e após o questionário. O que significa essas opções? Após a tentativa, é o que eu quero mostrar para o estudante logo após ele finalizar a tentativa. Aqui é durante a tentativa também. Esta opção aqui, a terceira, é mais tarde, enquanto ainda estiver aberto. Depois que o questionário for enviado pelo estudante, mas ele ainda esteja aberto, aberto como? É esse prazo aqui, ó. Esse prazo aqui ainda esteja vigente, eu escolho mostrar para o estudante a tentativa, o número de acertos e erros, a nota, o feedback específico, feedback geral, resposta correta e feedback final. Após a tentativa, nos 2 minutos seguintes à finalização da tentativa do estudante. Mais tarde, enquanto ainda estiver aberto, após os 2 minutos do final da tentativa. E depois do fechamento do questionário, é exatamente após as 23h59 do dia 30 de junho. Tá? Eu posso configurar aqui o que eu quero mostrar para o estudante. O que eu costumo fazer? Eu deixo só esta opção aqui depois do fechamento do questionário, porque eu quero que o nosso aluno ele só visualize a nota depois que o questionário estiver totalmente encerrado. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e vou desabilitando
as outras formas de feedback e mantenho só após o fechamento do questionário. Beleza? Aparência, a gente mantém as configurações padrão. Restrição extra nas tentativas, a gente também não quer configurar isso. Feedback geral. Caso você queira apresentar um feedback para o estudante baseado na nota dele, então se ele atingiu 100%, você escreve alguma mensagem para ele. Se ele atingiu 80%, outra mensagem. Se ele atingiu 20%, você pode escrever uma outra mensagem. É aqui nesse campo que a gente habilita essas configurações. E as demais configurações, pessoal, são configurações padrão aqui do Moodle. A gente já tratou delas em outros vídeos. Ok? Então agora que o nosso questionário já está criado, eu clico aqui, salvar e voltar ao curso. Nesse momento, a gente criou o questionário, que é o container questionário. Ainda não tratamos das questões, tá certo? No próximo vídeo, a gente vai criar 6 tipos de questões aqui no Moodle e vamos vinculá-las a esse questionário. Tá certo? Então, espero vocês lá. Até mais.